Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Dando continuidade a lendas que faz parte do mês de folclore, que é o mês de agosto, temos hoje a lenda O Amor entre o Sol e a Lua. Então, vocês lerão essa lenda, como nasceu o rio Amazonas. Então, tá vendo a lenda? Aí tem perguntas de acordo com a lenda. A lua e o sol não puderam se casar. Por quê? O sol poderia aquecer demais e queimar todas as coisas que existem. A lua iria chorar e suas lágrimas inundariam a terra. O sol não deixaria mais a lua aparecer no céu. Aí são duas alternativas corretas, tá? Por que o Sol e a Lua agiram dessa maneira se o casamento acontecesse? Agiriam. Então, toda vez que tem esse balão com esse círculo com dois balões, a gente fala só, a gente não escreve, tá? Tá vendo que não tem nem tracinho para escrever, é só para pensar. Releia esse trecho da lenda. Mas, se o casamento acontecesse, o sol aqueceria tanto que queimaria todas as coisas existentes no mundo, seria destruído e as lágrimas da lua inundaria a terra. Observe as palavras em destaque. Aqui também é só oral, ó, o balãozinho. A repetição dessas palavras reforça alguma ideia no texto? Explique. 3. Qual foi a reação da Lua ao saber que não haveria casamento? Então, o que a Lua fez quando soube que não ia casar? A lenda conta que as lágrimas da Lua formaram o caudaloso rio Amazonas. Assinale o que você acha que é caudaloso. O que é caudaloso? Que possui uma corrente de água bem fraca, que possui uma corrente de água muito forte, intensa. Se tiver dúvida na palavra, procura no Google o que é caudaloso ou no dicionário, tá? Você conhece o Rio Amazonas? O que sabe sobre ele? Olha lá, mais uma vez balãozinho. Então aqui, ó, quem conhece o Rio Amazonas vai pensar e o que sabe sobre ele, tá? Aí continuando, letras, palavras, ação. Recorte as imagens que estão em anexo ao final das atividades e cole nos espaços a seguir. Depois escreva o nome de cada figura. Então, no final dessas atividades, tem duas figuras. Vocês vão recortar uma, cola aqui, outra cola aqui. O nome aqui, tá bom? Descubra nesse trecho da lenda como nasceu o rio Amazonas. Outras palavras que indicam nomes. A lua, muito triste, chorou um dia inteiro e suas lágrimas correram pela terra buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua e elas tiveram de voltar, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. Nome do líquido salgado que escorre pelos olhos. Então, aqui, ó, como que chama o líquido que escorre quando a gente chora? Tá aqui no texto. Copia aqui. Letra maiúscula. Quem está fazendo com letra de mão, começo de frase. Nome que se dá a grande quantidade de água salgada que cobre a maior parte do globo terrestre. Então, como que chama aquele lugar que todo mundo gosta de ir, né? Que tem muita água salgada. Nome de um monte muito alto com uma base bem larga. Então, aqui, ó, tá falando aqui no final, ó. Voltar para as montanhas de onde tinham nascido. Então, qual que é o nome desse monte? Vamos lá, descendo aqui, né, no computador. Copie da lenda o que se pede. O nome de um rio, nome de uma planta e nome de um planeta em que habitamos, tá? Troque os símbolos pelas letras e descubra os nomes de dois peixes que vivem no rio Amazonas. Então, aqui, ó. Esse daqui, qual que é o símbolo? O P. A igrejinha é o I. Aqui, ó, é o R de ratinho. Assim, vocês vão formando dois nomes de dois peixes. Aqui, ó, descubra no diagrama 5 nomes de frutas encontradas na Amazônia. Então, tem aí graviola, açaí, guaraná, buriti e cupuaçu, tá? São essas frutas. Então, ó, graviola, guaraná, açaí, buriti e cupuaçu, tá bom? As palavras que você descobriu ou escreveu nas atividades anteriores têm a função de dar nomes aos seres e aos lugares, né?
Ou mostrar as características dos seres e dos lugares. Qual é a função dessas palavras? Dar nomes, né, aos seres e aos lugares. Aí, na questão seguinte, tem aqui, questão 12. Escreva as palavras do quadro na coluna adequada da tabela. Então, aqui, ó. Aqui tem um S só, com som de Z no meio de duas vogais. E aqui são dois S's. Então, tudo que tem um S vai ser aqui. Aqui tem dois S's, aqui. Então, aqui é o S com som de Z no meio de duas vogais. Aqui, dois S's, tá bom, turminha? Leia essas palavras em voz alta. Você notou alguma diferença entre o som representado pela letra S e o som representado por dois S's? Balãozinho, eu falo. Então, qual a diferença quando tem um S no meio das vogais? E qual a diferença quando a palavrinha tem dois S's? Então, vamos falar aí, vaso. E vamos ver uma palavrinha que tem dois S's aqui em cima. Vamos ver. Osso. Qual foi a diferença? O que a gente percebe quando a gente fala? Aí, de acordo com aquelas atividades, as palavras atividade que a gente acabou de completar, S e dois S, nós vamos completar até o E aqui, ó. Segundo a lenda, não houve o... que não houve? O casamento, né? Daí, ó, o assunto da lenda é o casamento do sol e da lua. O telhado dessa casa é feito de palha. O São Francisco também é um rio caudaloso. O osso é um dos alimentos preferidos dos cães. Aí nós temos uma cruzadinha agora, turminha. Na cruzadinha, completa as palavras que dão nome ao que aparece nas ilustrações. Então, eu tenho professor, vassoura, casaco, travesseiro, rosa, girassol, tá bom? Aqui, na questão 15, recorte de revistas, folhetos ou jornais, 3 palavras que tenham SS e 3 que tenham S entre vogais. Colhe no quadro. Quem não tem revista ou jornais ou folhetos, pode escrever. Não vai ficar sem fazer por causa disso, porque daí escreve a palavra, não tem problema, tá? Mão na massa. Folclore é o conjunto de lendas, mitos, crenças, tradições e costumes de um povo. As lendas são histórias antigas, transmitidas principalmente na forma oral, de uma geração a outra. Em geral, as narrativas não são longas, misturam fatos e pessoas reais a personagens e acontecimentos imaginários. Muitas lendas explicam o surgimento de elementos da natureza, como as que você leu nessa unidade. Elas fazem parte do folclore brasileiro. Vamos ouvir o início de uma lenda. Acompanhe a leitura. Irapuru, o canto que encanta. Então, aqui tem um trecho da lenda do Irapuru, tá? Aqui, ó. Aí, o que vocês vão ver? Vão fazer? Você vai escrever um final para essa lenda. Planeje seu texto com a ajuda de um adulto. Pense nesses itens. Qual será a reação de Mainá ao saber que Catuboré estava morto? O que acontecerá com a tribo após a morte de Catuboré? Catuboré sofreu alguma transformação? Quais serão os elementos reais e os imaginários? Como será o final da história? Aí vocês têm essas linhas aqui, ó. Presta atenção em sinais de pontuação, letra maiúscula, começo de frase e nome de personagem. Então, gente, presta atenção quando for escrever. Vocês vão dar um final para essa história, que essa história não tem final. De olho no texto. Vamos relembrar a história. Assinale as respostas corretas. Quem são os personagens da lenda? Então, essa lenda do Irapuru, quem são os personagens? Então, vocês vão marcar aqui tudo, ó. A lua, o sol, Irapuru, Catuboré, Mainá, Tupã. Então, é mais do que um personagem, tá? Por que o Catuboré recebeu esse nome? Quem conseguiu o amor de Catuboré? Por que o casamento de Mainá e Catuboré não ocorreu? Por que não casaram?
E o que o deus Tupã fez para consolar Mainá? Olha lá, aí vocês vão reler seu texto e verificar os seguintes itens. Então, ó, o final que você criou é parecido ou não, em que aspectos ficou semelhante, em quais ficou diferente. Você conseguiu criar um final coerente com o que foi apresentado anteriormente? Você escreveu como Mainá ficou depois da morte de Catuboré? Você utilizou elementos reais, elementos imaginários? Mostrou os aspectos importantes para finalizar a história? Então, o importante quando a gente faz texto ou frase, qualquer coisa que a gente escreve, um bom escritor tem que saber ler e mudar alguma coisa que não ficou boa, consertar alguma palavra que saiu errada. É isso que a gente tem que fazer. Tudo que a gente escreve, a gente tem que reler. Isso é um treino que sempre tem que acontecer, em qualquer fase da escrita, em qualquer época. Até agora a professora relê textos. Isso a gente escreveu, a gente relê. Esse treino tem que acontecer. Beijos, fiquem com Deus e qualquer coisa é só falar.